Olá, gente! Vamos para mais uma aulinha de geografia. Essa será a nossa primeira aula da 7ª quinzena. Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a diversidade de formações vegetais no Brasil. Você sabia que o Brasil é um país de grandes extensões territoriais e que abrigam imensas diversidades de vegetação? Então, o tipo de vegetação de determinadas regiões irá depender primordialmente do seu tipo de clima. Então, iremos ver alguns exemplos a partir de agora, tá bom? Observem esse tipo de vegetação, gente. Então, são plantas espinhosas e pobres em nutrientes comuns na vegetação da caatinga. Aqui nós temos outros tipos de plantas de vegetação, bastante diferentes dessa inicial, que trata-se das árvores da floresta amazônica, tá bom? Então, essas árvores aí, gente, elas sobrevivem num clima equatorial e é conhecida como Amazônia Legal. Abriga milhões de espécies de animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta, tá bom? Outra imagem aqui retrata o que restou da Mata Atlântica. Essa pequena parte aqui, gente, ela fica localizada no estado do Rio de Janeiro, certo? Mas ela abrange outros estados também. Ela é caracterizada como uma floresta latifoliada tropical e de clima tropical úmido. Foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas 7% de sua cobertura original. Era uma vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas que foi intensamente degradada pelos portugueses para a extração de madeira e plantio de cana-de-açúcar. Aqui nós temos a imagem do Cerrado, que corresponde à vegetação brasileira mais rica em biodiversidades. Ela é típica do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido. É a segunda maior formação vegetal do Brasil, apesar de sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas. É a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Iremos agora pegar o nosso livro de geografia e abrir na página 66, que nós temos um textozinho que retrata sobre a vegetação. A vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. O Brasil apresenta uma diversidade muito grande de vegetação, por causa da variedade de tipos de solo e de clima. Você vai conhecer um pouco das principais formações vegetais do Brasil, que são a floresta amazônica, a mata atlântica, a caatinga, o cerrado e a mata dos pinhais, sendo que outras possuem também, mas que essas são as principais e que têm maior destaque, tá bom? Iniciando com a floresta amazônica, onde você vê bem aqui um trecho dessa floresta nessa imagem. É uma floresta tropical que ocorre em áreas de clima quente e úmido, como o clima equatorial, que abrange o norte do Brasil. Essa floresta tem matas densas, com árvores de grande porte e bem próximas uma das outras, sabia? Então, na floresta amazônica também, gente, é classificado como uma formação de floresta latifoliada também, pois suas folhas são largas e agrupam-se densamente, geralmente atingindo grandes alturas. Vamos a outro tipo de vegetação? A Mata Atlântica. Também é uma floresta tropical, que a Mata Atlântica, ou Floresta Atlântica, cobria originalmente uma extensa e larga faixa da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e também vários trechos do interior do Brasil. Então, a Mata Atlântica apresenta uma das principais e maiores biodiversidades do mundo, gente. Aqui nós temos um trecho que fica no estado de São Paulo, mas que ela pode abranger, como já foi falado, outros estados também, né? Que também foi falado anteriormente, que ela foi intensamente degradada pelos portugueses para a extração de madeira e plantio de cana-de-açúcar, tá bom?
Agora vamos a uma bem característica mais da nossa região, que é a caatinga. É a região, ou, aliás, é a vegetação predominante nas áreas de clima tropical semiárido. A caatinga é formada por plantas adaptadas ao clima quente e seco, assim como da nossa região, quente, seco, né? Como os cactos. Bom, nessa vegetação aí, pessoal, nos últimos anos vem sofrendo diversas agressões ambientais que causam empobrecimento do solo, dificultando mais ainda o desenvolvimento dessa região. Vamos agora à vegetação do cerrado. É uma vegetação que ocorre em áreas de clima quente e com pouca umidade, sobretudo nos planaltos do Brasil central. O cerrado é formado por plantas rasteiras, arbustos e árvores retorcidas que aparecem dispersas na paisagem. No cerrado também, gente, somente nos últimos anos é que os ambientalistas vêm se preocupando com esse ecossistema que sofre vários danos ambientais causados pela plantação de soja, cana-de-açúcar e pela pecuária, ou seja, pela criação de gado. Ela vem sofrendo algumas degradações por conta dessas ações humanas, tá certo? Vamos agora observar a vegetação mata dos pinhais, que também é conhecida como floresta de araucárias. É uma vegetação típica de áreas de clima subtropical que ocorre no sul do Brasil. Então, com a predominância de pinheiros e localizada no estado do Paraná, mais especificamente, né, é uma vegetação típica de clima subtropical. A sua cobertura original é quase inexistente em razão da intenção explorada de forma exagerada da madeira para a fabricação de móveis. Observem que é uma vegetação bastante bonita, né? Que é um trecho da Mata dos Pinhais no estado do Paraná. Bom, observem que aqui neste mapa nós temos por cores aqui retratada a vegetação espalhada pelo Brasil. E observem também que aqui na nossa região ela está mais na cor laranja, que representa a caatinga, tá bom? Então, no nosso estado, Piauí, por exemplo, existem 4 cores com relação a essa legenda, a vegetação original. Sendo que essas 4 cores representam o quê? 4 tipos de vegetações existentes em nosso estado, por exemplo. E na região nordeste, quem predomina? E na região norte, vejam aí representado na cor verde, que especificamente, basicamente é da cor verde, que é a floresta amazônica. E assim você vai observar no livro de vocês, na página 68, que tem esse livro que você pode verificar mais nitidamente, dá para reforçar melhor ainda você observando no seu livro que os estados são compostos de vegetações no qual a gente acabou de ver, tá bom? Então vamos às atividades propostas para nossa aulinha de hoje. Essas atividades elas foram elaboradas, retiradas de dentro do texto no qual a gente acabou de ver, tá bom? Então são apenas 3 questõezinhas, tá bom? Que vão da página 66 a 68 e que vocês irão buscar algumas respostas para essas perguntinhas no qual foram elaboradas, tá bom, gente? Olha só, aqui na questão de número 2, aliás, são 4 questões. Na questão de número 2, dá para vocês observarem o mapa, como já foi falado, da página 68, que vocês irão buscar as informações e estarem respondendo aqui quais são as formações vegetais que existiam nessa época nos estados do Ceará, do Ceará e do Piauí, tá bom? Então, vocês irão colocar os tipos de vegetações que eram predominantes nessa época aí. Então, vamos ler as questões direitinho e tentar responder
da melhor forma possível, com a letrinha legível, para que vocês possam receber uma melhor nota, tá bom? Nossa aula vai ficando por aqui. Até breve.